professor Dalto, professor de Biologia. É um prazer estar mais uma vez junto de você, reiniciando o estudo da fisiologia humana. E nessa aula em especial, nós começaremos um sistema que eu gosto muito, não só pela beleza que ele apresenta, mas pela sua importância em vestibulares, que é o sistema circulatório. E quando eu pergunto para você, qual o papel de um sistema circulatório? Uma palavra que define a função desse lindo sistema. Você falou, Adalto, é para circular alguma coisa, mas uma palavra melhor. A palavra seria transporte, ok? Transporte de alguma coisa, exemplo, transporte de substâncias. Mas você fala, mas qual substância? Nutrientes que são provenientes do sistema digestório, do processo digestivo. Transporta gases provenientes do sistema respiratório. Você lembra da troca gasosa a nível do alvéolo? Os gases são jogados na corrente sanguínea e são distribuídos por todo o nosso organismo. Então, esse é o papel de um sistema circulatório, transporte. E uma outra pergunta interessante, qual a necessidade do surgimento de um sistema circulatório? Você falou, mas Dalton, nem todo animal apresenta, realmente é uma necessidade. Animais mais primitivos, como poríferos, quinidários, também chamados selenterados, apresentam poucas camadas de células, ou até mesmo nem possuem órgãos internos. Então, a distância entre as células é uma distância menor, é uma distância pequena. Não há necessidade de alguém para transportar substâncias com mais eficiência. As trocas são feitas célula a célula. No nosso caso, animais desenvolvidos, com muitos tecidos, com órgãos internos, a distância entre os órgãos internos é muito grande. Há necessidade de alguém para transportar substâncias com mais eficiência. É o sistema circulatório. E em volta dessas boas perguntas, temos 3 focos nessa aula em especial. Nós transportamos substâncias. Primeiro, a partir de quê? A partir de líquidos. Líquidos circulam dentro de nós, transportando estas substâncias. A segunda pergunta, por onde esses líquidos circulam? Eu vou chamar de vasos. E quem bombeia? Uma bomba chamada coração. Então, são 3 principais perguntas. Os líquidos, quais são eles? Por onde os líquidos circulam, que são os vasos? Quais são esses vasos? E essa bomba lindíssima chamada coração, que nós veremos a partir de agora no sistema circulatório, tá? Então, iniciando a nossa videoaula, a primeira videoaula online com o sistema circulatório, esse sistema lindíssimo que você vai adorar aprender, ok? Então, primeiro, líquidos condutores. Nós temos dentro de nós 2 principais líquidos condutores. Um deles você conhece como sangue, muito famoso. Eu quero saber de você qual que é o outro líquido condutor. Você fala assim para mim, Dalton, minha mãe, minha tia, alguém que eu conheço, já fez uma espécie de manipulação corporal onde drenava líquidos corporais, edema, inchaço. Você conhece como drenagem linfática. Nós temos dentro de nós um outro líquido condutor chamado de linfa. Vale a pena ressaltar que alguns animais não apresentam nenhum dos dois, como acabamos de citar, porífero, que são as esponjas, quinidários ou selenterados, que são os corais, as hidras, as anêmonas do mar, a água viva, os plateumintos, que são vermes achatados. Olha só, verme achatado, distâncias pequenas, não há uma necessidade de alguém para circular alguma coisa. Os nemateumintos, que é a lombriga. A partir de anelídeos e moluscos, já surgem vasos que transportam substâncias, ok? Então, alguns animais, sistema circulatório ausente, não apresenta nenhum tipo de sistema que transporta alguma coisa. Alguns animais só apresentam sangue, outros animais só apresentam linfa. Quando você pisa numa barata, sai uma coisa amarelada, esverdeada de dentro dela. Aquilo é a linfa, também chamada hemolinfa. A cor esverdeada, amarelada, que aquela substância apresenta pela ausência da hemoglobina que nós temos, que deixa o sangue avermelhado. Uma minhoca, se você já por acaso pegou uma minhoca, colocou uma minhoca no anzol, ou já viu uma minhoca sangrar, sai de dentro da minhoca uma substância bem escura, avermelhada. As pessoas acham que aquilo é terra, a minhoca come terra, faz cocô com terra e sangra terra. Não, aquilo é sangue, tá? Se você pegar e esfregar na sua mão, aquilo é avermelhado, escuro, é o sangue da minhoca. Nós já apresentamos os dois, tanto sangue quanto linfa. E o que sangue e linfa são? Se eu perguntar assim para você, qual o maior tecido do corpo humano? Você fala pele para mim, mas é claro que não, porque a pele é um órgão, né? Mas como é que você sabe que a pele é um órgão? Porque a pele é um conjunto de tecidos. A pele tem 2 principais tecidos. O superficial, que é o tecido epitelial, se chama de epiderme, e a parte profunda da pele, que é conjuntivo, que você chama de derme. Então, a pele é um órgão e é o maior que nós temos. A maior glândula do corpo humano, você lembra? O Daltinho já falou isso para você, não já? A maior glândula é o fígado, que participa, por exemplo, da digestão, produzindo a bile armazenada na vesícula biliar. Você lembra disso?
Agora, o sangue é um tecido e é o maior que nós temos. Ele é um tipo de conjuntivo, tecido conjuntivo sanguíneo. A linfa também é um tecido conjuntivo, ambos são conjuntivos. Tecido conjuntivo sanguíneo e tecido conjuntivo linfático. E o que um tecido tem, no caso do sangue e da linfa? Vamos começar. Você percebeu que o nosso papo agora é tecido? Ele foge um pouco da fisiologia, mas eu não consigo entender como processar fisiologia sem entender um pouco de histologia. Como falar de coração para você, de vasos, sem primeiro revisar sangue ou linfa, eu acho impossível. Então, revisaremos inicialmente nessa aula o que é sangue, o que é linfa, isso é histologia, porque ambos são tecidos conjuntivos, para depois iniciarmos em si o sistema circulatório, certo? Então, sangue é um tecido e a linfa é um tecido também. Ambos são formados de uma parte aquosa, chamada de plasma, e elementos figurados, que são as células. O sangue tem glóbulo vermelho, glóbulo branco e plaqueta. Eles são chamados de elementos figurados do sangue. E cuidado, plaqueta não é célula. Plaqueta é pedaço de células, são pedaços de células. Plaquetas são fragmentos de células, não são células. Olha essa frase em prova. O sangue é um tipo de tecido conjuntivo, formado por várias células, entre elas branco, vermelho e plaqueta. Falso, porque a plaqueta não é célula. Plaquetas são pedaços, são fragmentos de células. Acabamos de comentar em sistema respiratório. Qual que é o glóbulo vermelho, essa célula vermelha mais famosa que você conhece? Você lembra de hemácias? Hemácias ou eritrócitos, para nós é a mesma coisa. Eritrocito, cito quer dizer célula, erito quer dizer vermelho. É uma célula vermelha, devido à hemoglobina. Ela transporta gases, principalmente o oxigênio, já comentado, no sistema respiratório. O indivíduo fez um hemograma, um exame de sangue, e nesse hemograma deu que essa pessoa tem um valor abaixo da referência de hemácias, de glóbulos vermelhos. Quer dizer, está faltando nessa pessoa glóbulos vermelhos. Quer dizer, não transporta oxigênio como deveria transportar. Sintomas: cansaço, fadiga, fraqueza. Ela está com anemia, certo? Glóbulo branco, as células brancas. Papel de um glóbulo branco, você lembra? Defesa, proteção, sistema imunológico, imunidade. E são vários tipos de glóbulos brancos. Você conhece alguns. Os mais famosos são chamados de linfócitos, mas existe neutrófilo, eosinófilo, também chamado acidófilo, basófilo, monócito, o linfócito B, o linfócito T, macrófago, plasmócito, mastócito. Ai, meu Deus, eu vou infartar. Não precisa, não é o foco dessa aula. Infarta em outra aula, ok? Nessa aula, o nosso foco é entender o sistema e revisar um pouquinho o que é o glóbulo branco. Tá? O branco faz defesa, proteção, sistema imunológico. Mas você falou, mas Dalton, tem um monte de branco. Cada branco protege e defende seu corpo de uma forma diferente, contra uma infecção, uma inflamação ou até mesmo uma alergia. Branco também chamados de leucócitos. Não confunda tipo de branco com sinônimo de glóbulo branco. Leucócitos é a mesma coisa que branco, não é exemplo de glóbulo branco, tá? E plaqueta, que não é uma célula, é um fragmento de célula, coagulação sanguínea, famosa casquinha do machucado, que na verdade é um coágulo. Qual o papel da casquinha? Parar de sangrar, evitar hemorragia, plaquetas também chamadas de trombócitos. Um nome complicado de ser lembrado. Eu vejo que alunos em geral têm dificuldade de lembrar essa palavra, trombócitos. Para nós é a mesma coisa que plaqueta, certo? Fechamos o sangue. Quando eu falo linfa, o que você lembra de linfa? Linfa lembra linfócitos. E você lembra o que é linfócito? Eu acabei de comentar. Um tipo de glóbulo branco, um tipo de leucócito. Então, portanto, o linfócito é uma célula de defesa também. Então, a linfa, por ter linfócitos, participa da defesa. Pergunta, linfa transporta gases? Não, mas é claro que não. Ela não tem vermelho? Linfa coagula? Não, porque não tem plaqueta. Ok? Fechamos rapidamente uma revisão geral do que é branco. Uma pergunta para você, uma outra. A pessoa fez de novo um hemograma, um exame de sangue, e nela deu que o glóbulo branco está acima ou abaixo do valor de referência. Branco abaixo da referência é uma leucopenia. Branco acima do valor de referência é uma leucocitose. O indivíduo fez um hemograma e o laudo dele que ele apresenta leucopenia, branco abaixo do valor de referência. Interpretação para isso: imunidade baixa, ele está com a defesa em baixa. Pergunta, ele está doente? Não. Está predisposto a doenças? Está com tendência a ficar doente? Não quer dizer que vá. Uma leucocitose, o branco está acima do valor de referência. Tem algo errado acontecendo com esse indivíduo.
ou seja, ele já deve estar doente, como infecção, inflamação ou até mesmo alergia. Legal? Fechamos uma revisão rápida do que é tecido conjuntivo sanguíneo e o que é tecido conjuntivo linfático. Vamos ao sistema circulatório. Mas antes disso, eu quero chamar a sua atenção para um pequeno detalhe. Para que eu possa iniciar com você sistema circulatório, há alguns critérios que são vistos principalmente na zoologia para classificar a circulação do animal que apresenta circulação. A fisiologia aborda também esses critérios. Sem eles é impossível que nós possamos iniciar o nosso estudo de sistema circulatório. Então, eu quero revisar com você esses critérios, quais são eles, tá? Que critérios são esses que nós devemos revisar para entender o que é um sistema circulatório? São chamados de classificação da circulação. E são 3 principais critérios. A circulação pode ser aberta ou fechada, completa ou incompleta, simples ou dupla. Muito fácil de entender. Primeiro critério, que é uma aberta, o que é uma fechada. A circulação aberta, ela acontece, por exemplo, em artrópodes, no caso, o inseto. Perceba, de acordo com a nossa figura, o inseto de vermelho tem um grande vaso. E esse vaso é aberto anteriormente e posteriormente. Existe um líquido circulando dentro desse vaso, e esse líquido, perceba, de acordo com as setas, ele sai desse vaso. E depois o líquido é drenado de volta para dentro do vaso. Quer dizer, o líquido corre ora dentro, ora fora, ora dentro, ora fora. Isso é uma circulação aberta. Na circulação aberta existe um líquido circulando ora dentro do vaso e ora fora do vaso. No nosso caso, se o sangue sai do vaso, o nome disso, hemorragia, e para nós é gravíssimo. No caso do inseto, ele aprendeu a viver dessa maneira. O líquido circula ora dentro, ora dentro, e é drenado de volta para dentro do vaso e ora fora. Nesse caso, não falamos sangue, falamos linfa, ou melhorando, hemolinfa, que é o sangue do inseto, hemolinfa. O sangue não sai do vaso. Sangue saindo do vaso, repetindo, hemorragia, é gravíssimo para quem tem sangue. No caso do inseto e artrópodes em geral, eles possuem hemolinfa. Já a minhoca, comentada anteriormente, é um animal que apresenta sangue. Perceba, de acordo com a nossa figura, que o sangue circula apenas dentro de 2 grandes vasos sanguíneos. Existe um vaso dorsal e um vaso ventral, na barriguinha da minhoca. O sangue ele é propagado, ele é bombeado anteriormente e volta posteriormente pelo vaso de baixo, que é o vaso ventral. Em momento algum, esse sangue sai do vaso. Isso é uma circulação fechada como a nossa. A nossa é uma circulação fechada. Então, o que é uma aberta, o que é uma fechada? Circulação aberta. O líquido corre ora dentro do vaso, ora fora do vaso. A nossa é fechada. O sangue só corre apenas dentro de vasos. Primeiro critério. Segundo critério, o que é uma circulação completa ou incompleta, ok? Eu coloquei 2 coraçõezinhos. O coração da sua esquerda, você olhando para a tela da sua esquerda, é um coração de um anfíbio. Exemplo, é um sapo, é uma rã, é uma perereca, ok? É uma salamandra. Percebe, o coração de um anfíbio é um coração que tem 3 cavidades. Ele tem 2 cavidades superiores e uma cavidade inferior. As cavidades superiores são chamadas de átrios. A cavidade inferior é chamada de ventrículo. Perceba que dentro do coração coloquei 2 cores, uma cor mais avermelhada e uma cor mais azulada. Você chama de sangue arterial e sangue venoso. Vamos lá. O que é o sangue arterial? É o que passa na artéria? Não, pelo amor de Deus, não é. O sangue arterial pode passar pela artéria, mas pode passar pela veia também. O sangue venoso passa tanto pela veia, mas também passa pela artéria. O que define sangue arterial e venoso é a concentração de um tipo de gás visto no sistema respiratório. O sangue arterial, no nosso desenho meio avermelhado, amarronado, é o sangue com alta concentração de oxigênio. Já o sangue azulado em desenhos é um sangue com alta concentração de CO2, que é o sangue venoso. O arterial, alta de O2, o venoso é uma alta de CO2. Perceba, de acordo com o nosso primeiro desenho, que é o coração de um anfíbio, com 3 câmaras, com 3 cavidades, que o sangue arterial está encontrando com o venoso no único ventrículo que esse animal possui. Isso é uma incompleta, é onde ocorre mistura de sangue arterial com sangue venoso. Se o sangue arterial encontra com o venoso e ambos acabam se misturando, isso é uma incompleta. Você fala, mas Dalton, a gente não é assim. Esse animal aprendeu a viver assim. Ele tem adaptações que levam a ele a viver bem com esta mistura de sangue, o que não acontece com a gente. No nosso caso, é um coração, o coração da direita, que é um coração de 4 câmaras, de 4 cavidades,
2 átrios, cavidades superiores, e 2 ventrículos, cavidades inferiores. Perceba que o coração é completamente separado. O sangue arterial não se encontra com o venoso. Não há mistura. Se não há mistura, a circulação é chamada de completa. A circulação completa é aquela onde o sangue arterial não encontra com o venoso e, obviamente, eles não se misturam. Repetindo, na incompleta, do lado esquerdo da sua tela, é o coração de um anfíbio. O sangue arterial, com alta concentração de oxigênio, está misturando com o sangue venoso, que tem alta concentração de CO2. Quando existe mistura do sangue arterial com o sangue venoso, uma circulação dessa é chamada incompleta. No nosso caso, o coração da direita, da sua direita, é um coração que tem 4 câmaras completamente separadas, o sangue arterial não está misturando com o venoso. Quando não há mistura, você fala circulação completa. E o último critério a ser analisado para começarmos a falar de coração é a circulação simples ou a circulação dupla. A circulação simples, ela só aparece em quem tem brânquias, se conhece como peixes. O único animal que apresenta circulação simples é o peixe, entre os vertebrados. Os demais animais, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, apresentam circulação dupla, que é a circulação da direita, que é onde aparece o órgão chamado pulmão. Perceba que no caso do peixinho, o sangue sai do coração, é bombeado para a brânquia, vai para o corpo inteiro e retorna ao coração. O que é uma circulação simples? O sangue dá uma volta só, passando pelo coração. Ele completa o trajeto dando apenas uma volta. Isso é chamado de simples. Só peixes apresentam circulação simples. O sangue completa o trajeto passando apenas uma vez pelo coração. Perceba que a nossa é uma circulação dupla. O que marca o surgimento da dupla? O pulmão. O surgimento do órgão pulmão desvia o sangue. O sangue começa a dar 2 voltas. Ele sai do coração, vai para o corpo inteiro, retorna ao coração, do coração vai para o pulmão e retorna ao coração. Coração, corpo, coração, coração, pulmão, coração. Coração, corpo, coração, coração, pulmão, coração. Isso é uma dupla. A dupla, então, o sangue faz 2 sentidos. Perceba, de acordo com a nossa figura, que ele sai do coração, vai para o corpo inteiro, oxigenando as células, retorna venoso ao coração. Vai para o pulmão, oxigena, retorna ao coração e começa tudo de novo. Uma volta só, você fala circulação simples, 2 voltas você fala circulação dupla, ok? Bom, então nessa primeira videoaula, nós fizemos uma introdução do sistema circulatório, revisamos os líquidos condutores e mostramos os principais critérios de circulação que nós estudaremos na próxima videoaula de sistema circulatório. Bom estudo para vocês, seja muito bem-vindo. Até a próxima aula. Fique à vontade em fazer perguntas, estou à sua disposição. Beijo do Daltinho, tchau.